dois estudantes no ensino médio, crentes no Senhor Jesus, acordaram cedo e foram para a rodoviária para tomar o ônibus escolar, porque assim eles conseguiam garantir um lugar sentado no percurso e possivelmente tirar um cochilo até a cidade vizinha onde ficava a escola. Só que numa dessas manhãs, duas universitárias entraram também na fila. E aquilo produziu um certo celeuma, porque ia tirar lugar, o assento de alguns estudantes do ensino médio. Então começou a gerar um clima de certa animosidade. E a maioria vence. E nisso, esses dois crentes no Senhor Jesus, que estavam bem na parte da frente da fila, um conversou com o outro, e eles saíram da fila e foram para o fim da fila, por causa daquilo. A situação mudou. Aquela atitude criou um impacto nos demais. E aquele ambiente foi transformado. Mateus capítulo 4, versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o texto de hoje. Na nossa série Feliz é. Pacificadores foram aqueles adolescentes da nossa igreja. Pacificadores, em outras versões, é aqueles que trabalham pela paz, aqueles que promovem a paz, aqueles que procuram a paz. O mundo necessita desesperadamente de pacificadores. A Ucrânia está precisando de pacificadores. Qual a dificuldade para a gente encontrar esse tipo de gente? Gente que promove a paz. Já que o produto final da ação de um pacificador sempre é muito bom. Nós gostamos, eu fico pensando, me colocando no lugar daquelas universitárias, que tinham olhares hostis dirigindo contra a vida delas. E eu fico imaginando o que elas pensaram daqueles dois crentes que fizeram aquilo. Perderam o lugar sentado, e eles tinham direito. Eles pagaram um preço. Não é muito grande, mas pagaram um preço do conforto. Mas elas deviam pensar o quê? Por que será que eles fizeram isso? Certamente elas não sabiam por quê. Mas elas sabiam como aquilo foi bom, como foi abençoador, não eles saírem, mas aquilo que produziu. O olhar de todos mudou. Elas foram como que acolhidas, protegidas por aquela atitude. Sabe, não é difícil, queridos, entender a questão primordial para a gente encontrar essa dificuldade em captar no nosso radar esses pacificadores. Vejamos um princípio que o próprio Senhor Jesus apresenta nos evangelhos. Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que, irmãos? Em outras palavras, você só pode dar aquilo que você tem. Essa é a grande questão, né? Você só dá aquilo que tem. É comum, gente, é muito comum que pessoas crescidas num ambiente
violento, um ambiente onde não há ternura, não há afetos, as palavras são sempre duras, um querendo comer o outro. Gente que cresce em ambiente assim tende a replicar esse tipo de comportamento, de ambiente, quando eles formam a própria família. É aquele ciclo diabólico, né, de lares desestruturados produzindo seres que vão depois formar lares desestruturados, porque é a única coisa que aprenderam. Não receberam outra coisa. Ah, pastor, mas tem gente que escapa, né, desse ciclo, é verdade. Sim, há exemplos e não poucos, né? Mas essas pessoas tiveram o quê? Que aprender com muito custo a viver de um jeito diferente daquele que ele aprendeu na infância, né? Um jeito novo de viver, de se relacionar. Então, depois que aprende esses novos padrões, podem sim oferecer um ambiente saudável, pode oferecer amor, porque eles conheceram o amor. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse negócio de promover a paz é marca do reino de Deus, porque Deus é assim. O seu filho é chamado de príncipe da paz. Então, o pacificador é aquele que promove paz. O que você tem promovido através da sua vida? Você já experimentou dessa paz? Você já foi alcançado por ela? Sabe que a paz no ser humano, ela não é inata, ou seja, ninguém nasce com ela. Ninguém nasce. Romanos diz que todos nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. E inimigos, eles vivem em conflito entre si. Como Ucrânia e Rússia. Qual que é o resultado quando a gente fica conflitando com as pessoas? Perturbação, distanciamento, medo, dor. E o instinto de sobrevivência nos leva a atacar o outro. É gente que não tem paz, ainda que queira paz, por sentir-se atacado, agredido, invadido pelo outro, a gente responde, é natural e instintivo, então a gente ataca. E esse estado conflituoso vai se perpetuar. De vez em quando eu recebo alguns boletins lá daquela região da Ucrânia. Missionários e missionárias, heróis da fé, nos tempos de hoje, que poderiam ter deixado, por serem estrangeiros, aquela nação, mas insistindo em ficar, porque quanto mais o povo necessita. E aí eles trazem relatos, sabe, de gente no meio da guerra, quando mais a gente tenta se proteger, gente mostrando grandeza e generosidade. Sabe por quê? Porque apesar de viver numa guerra externa, eles vivem uma paz interior. São pessoas de Deus. Lembre-se, há uma impossibilidade lógica de oferecer aquilo que não se tem. E aquilo que nós temos é aquilo que vai sair. Então eu entendo que o promotor da paz, os pacificadores, queridos, ele não é feliz porque promove a paz. Senão, a paz se torna um Deus dele. Mas ele é um pacificador porque já vive uma condição de paz interior. Porque ele já experimentou essa paz. Ele vive essa paz, por isso ele já é feliz.
ele já é feliz no ponto de partida. A felicidade não é o ponto de chegada. Essa paz é promovida por essa pessoa que já tem a paz. Sabe, esse entendimento nos ajuda a ter um olhar mais misericordioso com aquelas pessoas que a nossa tendência é de julgar, de condenar. Quem sabe até dizer, só pode ter demônio uma pessoa assim. Aquele tipo de gente que é a pedra no seu sapato. Gente grosseira. Gente que só vive promovendo confusão, desarmonia no ambiente que ela está. A gente começa a ter um olhar misericordioso, quando passa a entender que ela provoca tudo aquilo, porque ela só tem aquilo para dar. É gente que não teve o privilégio, assim como eu e você. Muitos aqui nasceram em lares onde Jesus estava presente. Cresceu desde pequeno num ambiente saudável, nutritivo, num ambiente cercado de amor e proteção. Esse é um privilégio, mas muitos não cresceram no lar assim. Gente que é objeto do amor de Deus. E às vezes a gente passa do outro lado. Eu participei de um encontro de pastores em BH uma vez, em que um missionário cigano, ele era um cigano, missionário entre os ciganos, machucou profundamente. O quê? Porque nós sabemos, na nossa cultura, os ciganos é sinônimo de gente ladrão, certo? Você vê cigano, fica longe. Você anda na Praça da Sé, a cigana chega perto, já vai pegando na sua mão para ler. Né? E depois, com a outra mão, para pegar dinheiro. E a gente começa a evitar. Eu sempre evitei cigano. Eu vejo acampamento de cigano, eu já fico com medo. Eu falo assim, deixa eu passar do outro lado. E esse missionário cigano, ele falou o seguinte, é triste. Porque quando os crentes veem um cigano numa calçada, atravessa para outra. Quando tinha que ser o contrário. Eu vou até o cigano, porque eles não têm. Se eles lêem a mão, é porque isso que eles aprenderam. O pacificador é aquele que dá um passo na direção daquele que não tem paz. E aí, naquele congresso, eu decidi no meu coração, eu nunca mais, eu vou mudar de calçada quando eu ver um cigano. E o dia que a cigana pegar na minha mão para ler, eu vou até deixar ler. Falei assim, pode ler a minha mão. Eu até pago. Falei assim, agora deixa eu ler o que Deus tem para você. Eu vou abrir a Bíblia e mostrar porque Deus me chamou para ser pacificador. Porque eu tenho um príncipe da paz na minha vida. Eu pedi perdão para Deus por tantas vezes não ter sido um desses e ter me desviado de cigano ou de quem quer que seja. Eu louvo a Deus que Ele tem aberto os meus olhos. A palavra de Deus é isso. Ela nos abre os olhos para uma realidade totalmente diferente, e começar a enxergar Deus e principalmente as pessoas. Por isso, os rejeitados pelo povo de Deus deixaram de ser para mim, eu tenho aprendido. Eu lembro uma vez que, andando na Praça da Sé, uma moça com roupas, aliás, com poucas roupas, ela me chamou e falou assim, ô japonês, vem cá. Eu não sabia o que ela queria, mas eu fui. Falou assim, ô japonês, vamos fazer um programa? Eu falei assim, só se for melhor que o meu programa. Eu falei assim, qual que é o seu programa? Eu falei assim, eu tenho alguém para fazer. Ela já achou que era 3. Falou assim, você já conheceu Jesus?
Ah, vai tomar banho japonês. Aí mandou embora, não deu para fazer o programa com ela. Mas é isso, né? A gente faz programa, a gente faz tudo, a gente tem que ir na direção desses que muitas vezes a gente só vê às nossas costas. Entendo que são os frutos que revelam a espécie da árvore. Eu ganhei uma mudinha semana passada quando visitei a dona Elisa Matsuno. Plantei no meu quintal. No inverno vai nascer frutos vermelhos. Eu plantei, mas não posso esperar a pimenta vermelha daquela muda. Não posso. Por mais que eu goste de pimenta. Não posso esperar tomate cereja daquela muda. Eu gosto de tomate cereja. Eu só vou poder colher morango. O morango vai denunciar que tipo de planta é aquela. Há uma impossibilidade biológica para o morangueiro produzir pimenta. Um pacificador, ele nunca produz nada contrário à sua natureza. Mas vamos falar a verdade, nós somos os pacificadores. Essa palavra é para nós. E eventualmente nós produzimos. Aí você diz, ou pergunta, será que então eu não sou um? Sim, eventualmente nós pisamos na bola. Agora tem uma diferença marcante entre essa produção do mal numa pessoa que é um pacificador, um filho de Deus, e um litigioso, aquele que não conhece a Cristo. Essa diferença se dá no próprio coração. O que aquele ato produz? Um litigioso, quando ele consegue emplacar uma intriga, dividir pessoas, arruinar vidas, ele fica indiferente para isso. E algumas vezes, nós sabemos, ele fica até satisfeito, porque era o objetivo. Agora, um pacificador, quando ele provoca algum mal assim, ele se sente mal. Porque o Espírito Santo que nele habita se entristece. E aí é um sentimento ruim, que ao mesmo tempo te leva a agradecer a Deus. Porque isso é um sinal de quem você é. O que você tem de fato dentro de si. Dá chance de você fazer correção de rota. É como se fosse um Waze espiritual. O Waze não é assim? Você erra, mas o mapinha já retraça a coisa e você pode acertar. E você fica e até que você acerta o rumo. Por isso, você que é um crente no Senhor Jesus Cristo, você ficou desassossegado em algumas situações. Por exemplo, quando você fofocou. Quando você fez fuxico da vida dos outros para alguém. Você ficou bolado depois. Pois esse comportamento é uma lástima. Fofoca é um dos males mais comuns em qualquer igreja. E traz consequências terríveis. Terríveis. Fofoca é uma artimanha do inferno que tem engraçado no meio das igrejas. Eu espero que sempre isso tenha aqui no nosso meio. Eu explico, né? Porque se a nossa igreja for uma igreja saudável, sempre teremos crentes novos aqui. Pessoas oriundas do mundo que têm ainda velhos costumes e que vão precisar ser discipuladas para aprender a ser santo à maneira de Deus. O que não pode é crente antigo continuar com esses costumes carnais. Que em nome de Jesus a gente pare com isso, porque você é um pacificador, amém? Pacificador não faz esse tipo de coisa. Ou então você ficou mal quando você se acovardou, porque você não errou por comissão, mas por omissão. Quando você viu alguma situação em que você podia intervir, quando um mais fraco era oprimido por um mais forte, e você simplesmente silenciou. Já passou por isso?
Eu já passei por isso. Eu me martirizei depois. Eu falei assim, caraca, Joel, por que você não tomou iniciativa? Por que você não foi? E a gente fala, porque ser pacificador não é ficar em berço esplêndido, não é não causar intriga simplesmente por ficar calado, por ser um mudo, mas é por tomar iniciativa. Também você ficou bolado, você que é um pacificador, quando desperdiçou a oportunidade de apresentar Jesus Cristo para um não crente que precisava de paz. Porque somente Jesus pode dar essa paz. Somente o príncipe da paz pode instalar paz. Qualquer outra coisa é um arremedo, é um quebra-galho e muito mal feito. Porque somente quando o nosso ser é reconectado com Deus, queridos, poderemos experimentar a paz. E o pecado sempre foi o grande empecilho para isso. Um obstáculo intransponível para o ser humano. Aí entrou Jesus na história. O nosso Senhor resolveu isso. O príncipe da paz mediou essa situação entre Deus e os homens. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que traz a paz. Quando a paz de Deus chega até você, ela te transforma. Senão você nunca experimentou isso. E ela te transforma de dentro para fora. Na sua essência. Isso é resultado de encontro pessoal profundo e transformador com Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu aprendi depois de, eu não sei quantos anos, mediando conflitos conjugais, conflitos familiares, que a falta de paz entre eles está diretamente relacionada a essa desordem relacional de um desses conflitantes com o Senhor, ou então de ambos. É a esposa, é o marido, ou é o marido e a esposa juntos, que não estão bem com Deus. E isso vai respingar no relacionamento. Por isso, o que eu decidi? Independentemente do tempo de conversão, se é um batizado antigo, se é um diácono da igreja, uma das coisas que invariavelmente eu faço no gabinete de aconselhamento, e eu aprendi isso num congresso no início do ministério com o falecido pastor Ari Veloso, fundador da Igreja Batista do Morumbi. Qual que era o costume deles? Daisuke, Mateus. Ele disse que todo mundo que vai no gabinete dele, na época que ele era pastor da Batista do Morumbi, checar a salvação deles. Se elas de fato um convertido. Porque ele falou, se a pessoa não está bem com Deus, não tem jeito de se estar bem ali. Então, eu trato isso porque é um princípio bíblico. Jesus diz lá, em João capítulo 15, verso 5, que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É somente com Jesus. É Jesus dentro de casa. É o príncipe da paz que vai estabelecer a paz. É o príncipe da paz conosco, que vai fazer de mim, de você, um pacificador. Alguém que vai ser o bom perfume de Cristo ali fora. Que vai ser a luz do mundo. Vai ser o sal da terra. Que vai impedir esse mundo de apodrecer de vez, porque o mundo já está cheirando mal há muito tempo. Fazer quase tudo que um crente faz, mas não permanecer em Cristo, você está errando em tudo. Essa é a razão, porque apesar dos crentes hoje serem 20% do Brasil, continua sendo a mesma coisa o Brasil, ou talvez pior, do que no tempo que a gente era quase nada no cenário nacional. Por isso que a gente vê essa violência no trânsito, vê as notícias nos jornais, e por isso a gente enfrenta nas casas a falta de paz todos os dias.
Então, o promotor da paz, diz aqui o texto, será chamado o quê? Filho de Deus, porque é isso que Deus faz. Né? Filho de Deus imita Deus. A promoção da paz está no DNA do crente. Aquele DNA não inato, como falei, mas recebido de Jesus. Nós somos filhos de Deus. E na condição de filho de Deus, nós recebemos poder e autoridade para viver como filho de Deus. Quem diz isso está lá em João, capítulo 1, verso 12. Leiam aí. Deu-lhes o direito, em algumas versões, deu-lhes o poder. Se você é um crente, você recebeu esse poder, gente. Essa autoridade, nós podemos e devemos exercer esse papel de promotores da paz. Para o Filho de Deus, promover a paz é automático, é simples, é fácil? Lógico que não. Jesus, para promover a paz entre Deus e os homens, ele pagou um preço altíssimo. Essa paz foi estabelecida à custa da sua própria vida, da sua morte. Mas o resultado é esse, a paz. Esse mundo jaz no maligno, por isso que é difícil. O Deus deste século é o diabo, diz a palavra de Deus. Por isso o mundo é muito hostil ao povo de Deus. Promover a paz, em muitas situações, vai exigir de nós cotas de sacrifício. Alguns desse sacrifício pode custar, quem sabe, a carreira, os negócios, uma reputação ou a própria vida. Existem inúmeras pessoas que colocaram a própria vida na reta por defender os judeus no tempo do Holocausto. Eram pacificadores. Gente que entendia que tinha coisa mais importante até mesmo que a própria vida. O príncipe da paz, através da sua morte, trouxe paz para mim e para você. Hoje, por causa dele, somos agentes da paz. E a gente vai, em nome de Jesus, promover a paz. Amém? Então, já que você tem essa autoridade, esse poder como filho de Deus, para ser igual a Deus, e Deus é aquele que promove a paz, seja um agente da paz no seu casamento. Que o Espírito Santo te ajude a enxergar que você pode ser aquele que vai instalar a paz. Talvez você é justamente o contrário, o que tem roubado a paz. Seja um agente na relação com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos. Instale a paz ali, promova a paz. Seja esse agente da paz no seu ambiente de trabalho. Ah, meu trabalho não dá, pastor, parece um inferno ali, justamente ali que precisa. Deus nunca mandou a gente para estar entre os anjos. Faça, para alguns aqui, quem sabe, eu não sei quem, viu? Mas fazer jejum de reclamações, de murmurações, né? E recuse radicalmente ouvir mexerico. Alguém vem usar o seu ouvido como pinico, coloca o dedo na boca, né? E se for gente próxima, fala assim, cala-te, Satanás. Daí se a pessoa reclamar, fala assim, meu pastor mandou, e manda falar comigo. Né? Agora, se eu falar, eu não vou só falar cala-te. Né? Eu vou impor a mão e orar, para que a pessoa se converta, porque crente não pode fazer isso. Nós somos pacificadores. Seja agente de trânsito, atenção, nós homens. Os homens que dirigem aqui na igreja, levanta a mão. Os homens, nós homens. Esse é um ambiente, é a prova, ou não é? O crente que é um pacificador no trânsito, o camarada começa a querer entrar folgado. Sabe aquela fila enorme? Não é? Você está na direita, o cara vem pela esquerda ali. No final da Armando Salles de Oliveira, sempre tem que entrar lá, até o fim. Vocês conhecem. Sempre tem um espertinho que corta todo mundo e embica ali, ou não é? E você vai e não deixa. Não deixa. Você está... Deixa.
Amém? Não? Ó, Deus dirigiu eu orar para você, hein? Eu vou confessar, eu já fui desse folgado que entrei 2 vezes. Só que os meus filhos não deixam eu errar, né? Eles pegam no pé. Eu achei que eu não estava fazendo mal nenhum, mas enfim, deixa. O cara fez barbeiragem, né? Perdoa em nome de Jesus. Vamos ser gente que faz diferença, trazer paz nesse ambiente. Seja esse agente transformador que traz a paz de Jesus e principalmente apresente Jesus Cristo, o príncipe da paz, para aqueles que não têm paz. Qualquer outra coisa é temporário, é provisório, vai acabar. Mas Jesus é aquele que permite isso. Nós podemos viver a paz, irmãos. Jesus já deixou a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele já deixou a paz. Nós somos agentes da paz. Curva essa cabeça, nós vamos orar. Eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está. Ore ao Senhor nesta hora com uma decisão específica. Uma. O que vai tornar esse momento abençoador para você não é se você concorda ou discorda, se gostou ou não gostou, mas é o que você decidir e efetivamente fizer. Faça uma decisão. Deus, eu sou uma fofoqueira. Abre o confessionário, ninguém vai te ouvir mesmo. Fala para Deus. Mas a partir de hoje, essa boca está sendo reconsagrada ao Senhor. Eu vou jejuar disso aqui. Toda vez que eu tiver vontade, eu vou beber um copo d'água. Talvez você vai beber uma piscina essa semana, não tem problema. Decida-se. Eu sou um chato lá em casa. Eu sou um ladrão da paz. A minha família vai levar um susto, porque essa semana, esse ladrão da paz vai virar um promotor da paz. A sua esposa vai ficar mais apaixonada por você essa semana, porque você vai ser um promotor da paz. O seu marido vai te enxergar de um modo diferente, vai levantar as 2 mãos para o céu, principalmente se ele não é crente, fala assim: Deus, agora eu acredito que o Senhor existe. O seu ambiente de trabalho, tão marcado por uma concorrência desleal, por puxação de tapete, vai ter alguém diferenciado ali. As filas que você tomar, talvez vai ficar um pouco mais comprido, não sei. Se vai ser o caso de você ir lá para o fim da fila. Mas eu só sei uma coisa: a nossa região vai experimentar uma multidão de agentes da paz, promovendo a paz, porque é isso que nós temos, e é só isso que nós sabemos dar. Pai santo e bendito, louvado seja o Senhor, porque nós já desfrutamos dessa paz. Jesus Cristo, o príncipe da paz, Ele já está conosco, Ele já instalou essa paz. E o Senhor nos chama mais uma vez essa manhã para sermos distribuidores dessa paz. Produzimos, ó Deus, através das nossas atitudes, mudanças de ambiente, mudanças de cabeça, quem sabe, ó Deus, e principalmente essa carência que o mundo tem de Jesus, por não estar com Ele. Queremos anunciar o Senhor, para que esses também possam experimentar e ter dentro de si aquilo que cada um de nós já tem. Obrigado, Senhor. Nos perdoa as vaciladas muitas que nós demos. Nós queremos sair daqui renovados com essa verdade, experimentar essa vida feliz, por simplesmente agirmos segundo a nossa natureza e distribuirmos aquilo que nós já temos. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém.